Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Continuando sobre os intelectuais de direita, nós vamos falar hoje de um tipo de intelectual que o Brasil produziu em série durante o século XX. O tipo que começa fascista nos anos 1930, vira liberal nos anos 50, apoia o golpe de 1964 e termina a vida escrevendo memórias onde se apresenta como paladino da democracia. E o mais importante, é levado a sério em cada uma dessas fases. Porque sabe fazer o que Gramsci chamaria de transformismo de classe dominante, mudar o discurso sem mudar os interesses, adaptar a linguagem sem tocar no poder, atualizar a justificativa de dominação sem questionar a dominação em si. Afonso Arinos de Melo Franco, jurista, historiador, senador, ministro das Relações Exteriores, autor da lei Afonso Arinos contra a discriminação racial, é o caso mais perfeito desse tipo. A dissertação de Alessandra Soares Santos, defendida na UFMG em 2006, sob o título Afonso Arinos, historiador, uma identidade para as elites brasileiras, fez a análise mais rigorosa disponível dessa trajetória. E o que ela revelou é perturbador. Durante 40 anos, de 1930 a 1970, Afonso Arinos construiu a versão após versão de uma identidade para as elites brasileiras, ora racista, ora liberal, ora democrata, mas sempre com o mesmo objetivo: garantir que a elite continuasse no poder, independente de qual fosse o vento histórico. Aqui no podcast Glione, vamos entender isso com toda a teoria marxista disponível, com Gramsci para entender o intelectual orgânico e o transformismo, com o Nelson Werneck Sodré para entender o liberalismo conservador que Arinos representa, com Florestan Fernandes para entender a burguesia que jamais quis ser democracia real, com o Celso Furtado para entender o projeto nacional que Arinos sabotava ao apoiar ditadura, com Guerreiro Ramos para entender o colonialismo intelectual que estruturava o pensamento de Arinos, com Caio Prado Júnior para entender que a formação histórica que Arinos interpretava a serviço das elites, e com Marx para entender a função de classe que todas as fases de Arinos cumpriram. Bora entender. A dissertação de Alessandra Santos começa por um fenômeno que ela chama de espaço autobiográfico. Afonso Arinos deu início ao seu projeto de construção de sua imagem pública em Meu Depoimento, publicado na obra Testamento de uma Geração. Essas obras demonstram que Afonso Arinos reinterpretou a história brasileira sob um ponto de vista mais otimista, percebendo que a urbanização e a industrialização, com os seus novos sujeitos históricos, poderiam trazer uma mentalidade mais democrática para a elite política. Note a operação ideológica em curso. Arinos não escreve memórias para contar o que aconteceu, escreve memórias para construir o que deve parecer que aconteceu, para apagar as fases incômodas, para apresentar sua trajetória como linha reta do liberalismo democrático progressista, quando ela foi qualquer coisa menos isso. Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, identificou que os intelectuais das classes dominantes têm uma função específica. Não são apenas pensadores, são construtores de consenso. Produzem a narrativa que legitima a dominação de sua classe como se fosse interesse geral de toda a sociedade. Afonso Arinos de Melo Franco foi jurista, político, historiador, professor, ensaísta e crítico brasileiro. Destaca-se pela autoria da lei Afonso Arinos contra a discriminação racial em 1951. Filho de Afrânio de Melo Franco, formou-se em 1927 na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Filho de ministro, neto de presidente, formado nas melhores faculdades, Afonso Arinos não precisou conquistar o poder, nasceu nele. E toda a sua produção intelectual
foi o exercício de justificar, com linguagem histórica sofisticada, que pessoas como ele deveriam continuar no poder. Marx, no 18 Brumário, mostrou que as ideias dominantes de cada época são as ideias da classe dominante. Afonso Arinos era a máquina de produção dessas ideias em sua versão mais refinada. Aqui chegamos à fase que Arinos tentou apagar de sua memória pública. Nos anos 1930, influenciado pelo fascismo europeu e pelas teorias raciais do período, ele publicou o Conceito de Civilização Brasileira, de 1936, com uma visão que a dissertação de Alessandra Santos documenta sem eufemismo. Ele usava o termo resíduo para descrever a influência negra e indígena na formação brasileira. O povo mestiço não era sujeito histórico, era problema a ser administrado. Era ameaça à civilização branca e europeia que as elites representavam. E sua solução era autoritária. O Estado deveria usar a força para conter os impulsos primitivos do povo e proteger a ordem que as elites tradicionais encarnavam. Os trabalhos analisados cotejam obras de pensamento político brasileiro, visando esclarecer melhor a aurora da Era Vargas e dos intelectuais que produziram obras no Brasil deste período. E Arinos, dos anos 1930, é produto típico que Nelson Werneck Sodré, Formação Histórica do Brasil, identificou como a intelectualidade da elite oligárquica brasileira nos anos do Estado Novo. Incapaz de construir projeto nacional genuíno, porque seu horizonte era sempre a manutenção do poder de sua classe. Quando usava o Brasil como palavra, mas sempre pensava o Brasil das elites brancas letradas do Rio e de Minas. Guerreiro Ramos, em Redução Sociológica, chamaria o pensamento de Arinos, nessa fase, de colonialismo intelectual aplicado ao interior do país. A mesma lógica que o imperialismo europeu aplicava às colônias africanas, populações primitivas que precisavam ser civilizadas pela elite, era aplicada por Arinos às populações negras e indígenas brasileiras. O colonizador não estava apenas fora, estava dentro da própria elite intelectual brasileira, e Afonso Arinos era a sua expressão mais eloquente. A Segunda Guerra Mundial acabou com o fascismo europeu e com a respeitabilidade pública do pensamento que Arinos havia abraçado nos anos 1930. A operação que se seguiu é um estudo de caso de como as classes dominantes se adaptam para sobreviver. Arinos não abandonou seus interesses de classe, abandonou a linguagem que havia se tornado inadequada e abraçou uma nova: liberalismo, democracia, humanismo, civilização ocidental. No lugar de resíduo negro e indígena como ameaça, agora seria a miscigenação como riqueza cultural brasileira, a formação histórica como síntese harmoniosa, o Brasil como guardião do humanismo que a Europa havia perdido na guerra. Afonso Arinos reinterpretou a história brasileira de um ponto de vista mais otimista. Ele reconheceu a importância de que os negros e os índios tiveram para a formação do Brasil. Mas esse reconhecimento não era ruptura, era cooptação. A mesma lógica tutelar de sempre. Só que agora as elites incluíam o negro e o índio na narrativa nacional como elementos do passado glorioso, não como sujeitos políticos do presente com direitos a disputar. A Lei Afonso Arinos, de 1951, apresentada como avanço histórico contra o racismo, é o exemplo mais perfeito dessa operação. Ao transformar o preconceito racial em objeto de contravenção sob penas da lei, Arinos procurou esvaziar politicamente a questão racial ao deslocá-la para o plano da moral. A luta contra o racismo, traduzida nos termos de um imperativo ético, inspirado na tradicional visão de um país racialmente harmônico, teria a função de evitar a crescente atmosfera de tensão racial, mais do que reconhecer as demandas sociopolíticas do movimento negro. Isso é o liberalismo burguês em sua expressão mais precisa. Trata o problema de discriminação como questão moral individual, de quem discrimina, e não como questão estrutural de poder, de um sistema que produz e reproduz desigualdade racial. Florestan Fernandes, em A Interpretação do Negro na Sociedade de Classes, faria crítica devastadora a esse tipo de legislação. A lei que criminaliza o ato de discriminação sem tocar na estrutura que a produz é instrumento de manutenção da ordem racial, não de sua superação. É a forma
mais sofisticada de reformismo que preserva o status quo, dá ao negro o símbolo da igualdade formal e mantém a desigualdade real intacta. A dissertação de Alessandra analisa os discursos parlamentares de Afonso Arinos de Melo Franco, tendo em vista sua atuação política na República de 1946 como membro da União Democrática Nacional. Pretendeu mostrar como as marcas do tempo são centrais para a forma com que as ideias entre rupturas e continuidade são assimiladas, retraduzidas e reproduzidas conforme o desenrolar das disputas políticas. A UDN, a União Democrática Nacional, é o partido que sintetiza a contradição central de Afonso Arinos. O partido tinha democracia no nome e conspirou sistematicamente contra qualquer governo democraticamente eleito que ameaçasse os interesses das elites que representava. Getúlio tentaram derrubar. Vargas, segunda vez tentaram derrubar. Kubitschek tentaram derrubar. Jango derrubaram com tanques em 1964. Entre o radicalismo demagógico e o radicalismo reacionário, Afonso Arinos traçou uma linha de moderação e progresso, como ele escreveu sobre sua posição em 1964. Moderação e progresso. É a linguagem da elite que chama de radicalismo qualquer política que distribua poder para além do círculo que sempre o deteve. Celso Furtado, o mito do desenvolvimento econômico, identificou o projeto que a UDN de Arinos sabotava. O desenvolvimento brasileiro exigia reforma agrária, industrialização nacional com o Estado ativo e distribuição de renda, exatamente o que João Goulart tentava implementar e que o golpe de 1964 destruiu. Arinos apoiou esse golpe. O mesmo Arinos que se apresentava como defensor da democracia. Marx, no 18 Brumário, descreveu essa operação com precisão que não envelheceu. A burguesia que defende a liberdade e a propriedade, mas quando a liberdade ameaça a propriedade, sacrifica a liberdade sem hesitar. A UDN era a burguesia do 18 Brumário em versão tropical, e Afonso Arinos era o seu intelectual mais eloquente. Aqui chegamos à fase mais tragicômica da trajetória de Afonso Arinos. Ele apoiou o golpe de 1964, acreditando que seria a restauração da ordem democrática contra a subversão de Jango, e foi um dos primeiros a descobrir que tinha se enganado, porque os militares não tinham nenhuma intenção de devolver o poder às elites políticas tradicionais como Arinos. Queriam tecnocratas, queriam economistas formados nos Estados Unidos, queriam burocracia militar. Não queriam senadores mineiros de família tradicional com pretensões intelectuais. Nelson Werneck Sodré, em A Coluna Prestes, em sua análise do militarismo brasileiro, havia previsto exatamente isso. O golpe militar não seria instrumento das elites políticas tradicionais, seria instrumento do complexo militar industrial americano e da fração tecnocrática que servia o capital internacional, não a aristocracia liberal que Arinos representava. A ironia histórica é perfeita. O homem que ajudou a destruir o projeto nacional popular de Jango foi destruído politicamente pelo regime que ele ajudou a instalar. Gramsci chamaria isso de crise de hegemonia dentro do bloco dominante, quando as diferentes frações da classe dominante entram em conflito sobre quem vai liderar o projeto de dominação. A elite política tradicional perdeu esse conflito para a tecnocracia militar e Arinos ficou com as memórias, e com memórias onde se apresentava como vítima, omitindo que havia sido cúmplice. Afonso Arinos de Melo Franco morreu em 1990. Deixou memórias volumosas onde se apresentava como liberal progressista que sempre defendeu a democracia. Deixou a Lei Afonso Arinos de 1951 como legado antirracista e deixou a cumplicidade com o golpe de 1964 como a verdade que as memórias não conseguem apagar. Gramsci nos mostrou que Afonso Arinos foi intelectual orgânico de classe e construiu, versão após versão, de uma identidade para as elites brasileiras para que elas nunca perdessem o trem da história. Nelson Werneck Sodré nos mostrou que o liberalismo de Arinos era o liberalismo conservador que defende democracia apenas enquanto a democracia não ameaça a propriedade. Florestan Fernandes nos mostrou que a lei de Afonso Arinos era instrumento de manutenção de ordem racial, não de sua superação.
Celso Portados nos mostrou que o golpe de 1964 que Arinos apoiou destruiu um único projeto de desenvolvimento nacional que poderia ter rompido com a dependência estrutural do Brasil. Guerreiro Ramos nos mostrou que o racismo dos anos 30 de Arinos era colonialismo intelectual aplicado ao interior e que a superação liberal dos anos 1950 reproduzia a mesma lógica tutelar com a nova embalagem. Caio Prado Júnior nos mostrou que a historiografia de Arinos servia para naturalizar a formação colonial brasileira como base legítima do poder das elites. E Marx nos mostrou, antes de todos, que as ideias dominantes sempre serão as ideias da classe dominante. Afonso Arinos foi um intelectual comprometido com a sua classe e com o seu poder. Ele era o caso mais sofisticado da regra. Ele criou uma política externa independente, mas, ao mesmo tempo, mostrou um leve interesse à causa americana na Guerra Fria. Nós podemos falar que era um bom e velho camaleão das elites, que mudou de cor aos 40 anos, mas nunca mudou de espécie. E como sempre dizemos no podcast Castiglione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Castiglione.